Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu vou te contar sobre as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários. A primeira dela é a mais fácil de todas, que é a questão de diversificação. Imagina o seguinte, se você for investir em um imóvel, você vai lá aí perto da sua casa, você achou um empreendimento que você acha legal, você vai lá e compra aquele imóvel. Bom, você tem um imóvel para alugar e se por algum acaso você ficar sem aluguel, ou seja, sem um inquilino para poder alugar aquele apartamento de você, aquela casa, aquele empreendimento, o que acontece? Você precisa arcar com todos os custos. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, é uma comunhão de pessoas que compram cotas desse fundo e o fundo por si, então, com um gestor profissional, vai e compra outros ativos imobiliários. Então, normalmente, a diversificação é uma grande vantagem de quando se fala de fundos imobiliários. Por quê? Porque tem um número grande de recursos, ou seja, tem muito dinheiro disponível dentro do fundo, então o gestor pode comprar diversos ativos e assim ter uma maior diversificação no patrimônio. Outra possível vantagem, quando a gente fala disso, é ter possibilidade de ter um gestor profissional, ou seja, a segunda grande vantagem é ter alguém que realmente entende de imóveis, entende quais são os melhores imóveis, em quais localizações que eles estão e qual que é a possibilidade de se comprar ele ou não. Coisa que dificilmente você sozinho conseguiria fazer. Imagina que você vai pegar ali um prédio super conceituado na sua cidade, você sabe que o valor daquele edifício inteiro é um valor astronômico que você sozinho não conseguiria comprar. Mas, através de um fundo imobiliário, isso é possível, porque é uma comunhão de investidores juntando dinheiro para comprar então, grandes imóveis bem localizados. E claro, quando a gente fala de imóvel bem localizado, eles têm um custo um pouco mais caro. A terceira vantagem de se investir em fundos imobiliários é você ter uma renda mensal. Isso é extremamente importante, seja para quem está construindo patrimônio, ou seja, que pode reinvestir esse dinheiro, e eu aconselho que faça isso, e a possibilidade também para quem está já se aposentando ou está usufruindo da aposentadoria. Os fundos imobiliários são uma grande vantagem nesse sentido, porque você recebe mensalmente esses aluguéis, assim como você receberia de um aluguel investindo em um imóvel tradicional, mas com a vantagem de que, quando a gente está falando de imóveis de primeira linha, que normalmente é o que existe dentro dos fundos imobiliários, você vai acabar tendo um rendimento um pouco maior do que quando a gente fala sobre os demais tipos de imóveis, ou seja, os imóveis tradicionais que as pessoas compram. A quarta grande vantagem é que é prático. Você pode do sofá da sua casa, entrar no seu computador, entrar no home broker da sua corretora e comprar os fundos imobiliários que você quiser. Ou seja, você não precisa se preocupar em ir buscar qual que é o melhor imóvel, se ele está bem localizado, se o inquilino está mantendo o imóvel em boas condições. Nada disso você precisa se preocupar. Por quê? Porque existe um gestor por trás, ou seja, uma administradora do fundo que está procurando entender se o imóvel está sendo bem feito, se os contratos estão em dia. Então, a praticidade de se investir em fundos imobiliários é muito maior do que você investir em imóveis diretamente. A quinta grande vantagem de se investir num fundo imobiliário é que você não precisa ter nenhum tipo de problema em perguntar se o imóvel está alugado, se não está alugado, se tem algum tipo de problema naquele imóvel. Por quê? Porque o administrador e o gestor do fundo é quem cuidam de toda essa parte. Ou seja, você não precisa se preocupar em estar sempre buscando se os imóveis estão sendo bem cuidados, se estão tendo pessoas buscando sobre aquele imóvel para ser alugado. Então, isso tudo faz parte do trabalho do gestor e do administrador em tentar buscar os melhores contratos para cada um dos imóveis que compõem o fundo imobiliário. Então, a tranquilidade que você tem em não precisar ter este trabalho é uma grande vantagem quando a gente fala de fundos imobiliários. A sexta grande vantagem é a minimização de perdas. Quando você é um investidor individual, se você tiver o seu imóvel desalugado, você começa a ter um prejuízo. Você tem que pagar o IPTU, tem que fazer manutenção, se for um prédio tem condomínio. Então você acaba tendo normalmente um prejuízo se você não alugar. Quando existe isso dentro de um fundo imobiliário, isso é dividido por todos os cotistas, ou seja, aquele prejuízo ele é dividido igualmente por todos eles e aí ninguém acaba se machucando por conta disso. Normalmente você tem uma diminuição do valor que você recebe mensalmente, porque, como eu falei anteriormente, esses fundos são diversificados e, portanto, você não tem um prejuízo, mas normalmente você tem uma diminuição do valor mensal que você recebe até que aquele imóvel que está vago seja alugado novamente. Então, é importante também você conhecer qual que é a vacância, ou seja, qual que é a quantidade de imóveis que aquele fundo imobiliário tem
desalugados. Isso é importante para você entender se essa renda que você tem é boa ou não. Isso eu vou comentar num próximo vídeo. Mas vamos para a próxima dica. A próxima vantagem é basicamente quando a gente olha para a tributação. Para quem investe em fundos imobiliários, seja os rendimentos mensais ou o arrendamento que tem ao imóvel, você não tem nenhum tipo de tributo a ser pago, ou seja, é um ativo isento de imposto. Então, portanto, faz bastante sentido e isso com certeza é uma vantagem, principalmente quando a gente fala de investimento de longo prazo. A oitava vantagem de um fundo imobiliário é que as taxas de administração normalmente são muito mais competitivas do que os fundos tradicionais vendidos em banco, como fundos de investimento em renda fixa, referenciados DI, etc. Então, quando a gente olha para um fundo imobiliário, as taxas elas são normalmente muito mais competitivas do que dos outros investimentos tradicionais que a gente encontra nos bancos. A nona grande vantagem é que você tem alta liquidez quando você vai fazer esse tipo de investimento. Ou seja, dificilmente quando você vai lá e compra um imóvel tradicional, você consegue vender, por exemplo, só o banheiro, porque você precisava só de 20 mil reais para poder quitar alguma coisa que você tinha ou fazer um outro tipo de investimento. E com os fundos imobiliários isso é possível, porque se você investe 100 mil reais e você precisa só 20 mil, você não precisa desfazer do imóvel inteiro para poder então utilizar essa parte. Que isso normalmente é o que acontece quando a gente tem algum tipo de emergência e precisa vender o imóvel. Acaba se vendendo super barato porque existe a necessidade de ter liquidez, ou seja, de usar o dinheiro para outra situação que você precisa e, portanto, você acaba tendo normalmente um prejuízo ou então vendendo mais barato do que deveria. Nos fundos imobiliários, como as cotas normalmente são próximas a 100 reais, se você precisar de 1.000 reais ou se você precisar de 50 mil, mesmo tendo um investimento extremamente grande, isso é possível. Então a alta liquidez, a facilidade de poder diluir, né, o quanto você vai investir é muito fácil dentro de um fundo imobiliário, diferente de quando a gente fala de um imóvel. Então essa eu considero que é uma grande vantagem do imóvel, do fundo imobiliário em relação ao imóvel tradicional. E a outra grande vantagem é a facilidade de se conhecer sobre os fundos imobiliários. Existe muito conteúdo, existe uma forma mais fácil para você saber se vale a pena investir num fundo imobiliário ou não. A gente está falando de imóveis, já é um investimento tradicional do brasileiro, mas existem algumas coisas que você pode fazer para com certeza buscar bons rendimentos quando a gente fala de fundos imobiliários. Mas isso eu vou deixar para explicar num outro vídeo, ou se você quiser conhecer mais sobre a metodologia que eu explico para todos os meus clientes, ou para o pessoal que assina o nosso curso, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde eu falo um pouco mais dentro do curso O Investidor Milionário, explicando sobre como construir a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Então, se você quiser ir mais a fundo, entender realmente qual que é a melhor metodologia para você construir a sua carteira de fundos imobiliários, se liga aqui, embaixo você vai ver o link na descrição para o nosso curso, onde eu explico em detalhes sobre isso. Então, essas foram as 10 principais vantagens dos fundos imobiliários, e se você quiser, fica atento nos próximos vídeos que eu vou comentar mais sobre fundos imobiliários, ações, investimentos em renda fixa. Se atente aí e até o próximo vídeo.